Muito bem. Nós terminamos o capítulo 4, a história de alguém que finaliza, né? Pega uma propriedade, promete e cumpre, né? Interessante. E nesse capítulo 5 vamos dar ênfase numa história parecida, só que com um trágico, né, destino. Se você chegou até aqui nesse momento, muito obrigado, né? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que Deus seja o teu norte, seja a tua âncora, que essas palavras escritas tenham algum sentido. Não adianta se você conhece a verdade, se você conhece a Deus, se esse conhecimento não te despertar para alguma mudança, algum significado ao teu redor, a tua esposa, teus filhos, a comunidade que você serve, ao trabalho, né, aos teus colaboradores, aos teus patrões, alguma coisa tem errado, porque a palavra ela transforma, né, ela modifica, ela não tem como só entrar na mente e ficar ali, senão fica um vazio, né? Se você gostar desses vídeos, né, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, né? Não vou ganhar nada, né? Mas eu vou ter um prazer de levar essa mensagem, né, de maneira simples. Não é mensagem de espiritualidade, mas é uma forma de estimular você a estudar as escrituras junto comigo, tá bom? Não quero enviesar nenhum conteúdo, dar alguma norte para você, ensinar uma doutrina, mas ler como está ali. Talvez, né, eu faça alguma pergunta para estimular a pesquisa ou uma inter-relação com outros conteúdos, tá bom? Tá aqui o meu resumo. Ananias e Safira, né? Como vocês podem ver aqui. Eles venderam uma propriedade, só que eles prometeram, eu acredito que doar tudo. Eu imagino, né? Não sei. Essa é uma dúvida que permeia também na minha cabeça, tá? Não quero tirar nenhuma lição espiritual, mas a gente tem que perguntar, né? Mas eles reteram alguma coisa, né? Então, se eles prometeram alguma coisa, se você promete alguma coisa, gera um débito, né? O governo, por exemplo, faz muito isso. Ele promete, né? Você promete, né? Através do imposto. Esse imposto já vira uma expectativa de recebimento e ele faz o seu orçamento em cima dessas expectativas. Se eu não pago, o governo vai gastar esse dinheiro, né? Como se você tivesse pago e depois vem em forma de juros, né? Ele tem o poder de polícia até de tomar aquilo que você tem. Só que do contrário de Deus, né? Em nenhum momento Deus pede para você prometer nada a Ele. Nada. Mas se você promete alguma coisa ao Deus, eu imagino que você vai estar mentindo, né? Não vou cumprir, etc. Tal. É melhor você, se você não pode cumprir nada, não prometa nada a Deus, não prometa a ninguém nada. Senão cria expectativa, né? Claro que Deus não vai ter expectativa sobre a tua vida, mas não é necessário você estar prometendo. Mas aí aconteceu algo estranho, né? Aquele casal prometeu vender aquilo, né? Só que na hora, né? Mudou aquela ideia, não, é muito dinheiro, eu vou reter um pouco. Acho que Deus não vai me questionar, né? Mas eu acredito que ele fez uma promessa em dar tudo, né? E o Pedro questionou ele, olha, por que você fez isso, né? Por que você permitiu o Satanás entrar na tua mente, né, e tomar decisões? Por que não, você não prometeu? Por que você não ficou com o dinheiro todo? Por que prometer tudo e de repente dar só um pouquinho? Não precisava fazer isso, né? Então aquele temor, aquela situação de ter cometido erro fez ele expirar ali, né? Imagino com um infarto fulminante, aquela pressão muito grande, né? Tanto poder nas palavras do Pedro, que ele acabou morrendo. Aconteceu com a mulher dele também, né? Foi enterrada no mesmo local. Tá certo? Então, eu faço um paralelo com a história do Natan e o Davi, né? Lá em Samuel, né? O Davi tinha cometido o erro, né? Mas para ele estava tranquilo. Ele estava morrendo ali, mas ele estava se arrependido, né? Precisava do momento. Ali aquelas pessoas tinham prometido para Deus uma coisa e não cumpriram, mas pensava que ninguém sabia, né? Mas Deus tinha revelado a Pedro, né? E ele falou palavras duras e ele acabou morrendo, né? Sobre esses detalhes, esse fim eu não costumo questionar muito, porque isso a gente não sabe, né? Não tem muita revelação nas palavras, mas quando você promete uma coisa e você não cumpre, você tem consequências. Só um exemplo, eu quero emagrecer esse ano, né? E vou fazer dieta e nunca faço, nunca faço. Isso vai criar um impacto negativo na minha vida, né? Quando eu digo eu quero comprar um avião, não vai comprar um avião que você não comprou, você não cumpriu aquela tarefa de fazer uma dieta, quanto mais comprar um avião, né? Isso aí tem um efeito positivo ou negativo, essas promessas, né? Muito bem. Uma coisa que aconteceu interessante. Muito bem. O apóstolo Pedro, ele foi preso, né? Ficaram fechados, né? E eles foram chamados lá, né? Só que eles saíram de lá.
de maneira miraculosa saíram presos, né? Saíram da prisão. E eles começaram a pregar o templo. E de repente foram chamados lá, né? Cadê o Pedro? Não estava onde? Estava solto pregando, né? Como é que eles saíram de lá? Foram encontrar lá, a cela estava fechada, lacrada, os 2 sentinelas lá olhando, né? Foi um milagre que aconteceu, né? E o capitão foi lá, né? Pegou eles numa boa, bora lá no Sinédrio, com o maior carinho, né? Para não ser apedrejado pelo povo. Então os líderes questionaram, né? Por que eles falaram esse nome, né? Essa doutrina. Vocês querem jogar sobre nós o sangue desse homem que morreu. Mas quem foi que matou Jesus, né? Foi eles. Então na mensagem do apóstolo, os apóstolos, era que eles tinham cometido um erro, né? Matar o justo. Eles deveriam pagar por isso, mas, né? Então a mensagem deles estava recheada disso aí. Então eles estavam questionando, né, o Sinédrio, porque estavam a imputar esse pecado sobre ele. E o apóstolo Pedro, né, foi aconselhado para vocês pararem de falar desse nome, né? E Jesus e o Pedro disse: melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Isso é muito forte lá. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vocês mataram, né? Ressuscitou para arrependimento e remissão dos vossos pecados. Então o apóstolo Pedro diz: nós somos testemunha disso. Como é que a gente vai esconder isso aí? Nós somos testemunhas. Eu faria mais uma pergunta para vocês. Nós não vimos Jesus. Como é que a gente vai ser testemunha daquilo que a gente não viu? Qual é o nosso testemunho, né? Então, se Jesus não transformou a tua vida, mesmo que você não viu, eu não posso ser uma testemunha de Jesus ali. Então, preciso ser impactado com a mensagem, né? Precisa haver transformação na minha vida. Senão, eu não posso ser uma testemunha. Como é que eu vou pregar a outros, né, de Jesus se Jesus não transformou a minha vida? Então, eu não posso ter uma testemunha. Tem uma situação aqui em que os fariseus ficaram enfurecidos, né, com Jesus ali. Os judeus, né? Queriam matá-lo, né? Só que de repente alguém levantou a mão: para, larga esses homens aí. Olha o que aconteceu com outros, né? Levantou-se esse homem, né? Chamado Gamaliel, né? Do Sinédrio. E ele aconselhou, né? Levantou algumas informações e disse: olha, israelitas, cuidado com o que vocês estão fazendo, tá? Lembra o que aconteceu com um homem chamado Teudas, né? Um charlatão levantou-se entre o povo com 400 homens, dizia que seria alguma coisa, ele foi logo morto e o restante do pessoal fugiu, né? Teve também um outro Judas, né? Não, tem vários Judas, a palavra Judas, né, relacionada a Judá. Então tinha muita gente que tinha esse nome, então era comum, né, a palavra Judas, né, Judá. Né? Bem lógico essa palavra aí, tá? Então, vamos deixar esse pessoal aí. Se for, essa obra se for de homens, ela vai perecer, ela vai se acabar. Mas se ela for de Deus, né? Cuidado que vocês podem ser considerados alguém que está trabalhando contra Deus. Então largue esses homens aí, tá bom? Então todos concordaram, né, com as suas palavras de sabedoria, né? Aí o Pedro e o apóstolo saíram dali presos, né? Pedro e com quem estava preso. Aí que eles resolveram falar mais de Jesus, né? Eles foram aconselhar: vocês vão sair daqui, mas não falem mais de Jesus, né? Aí que eles falaram mais sobre Jesus, tá bom? Muito obrigado. Esse aqui é o resumo do capítulo 5 de Atos. Possamos meditar sobre essa história. Tem muitos pormenores, né, para a gente compreender, para a gente esquadrinhar, né, compreender. Mas se você chegou com a gente até o exato momento, muito obrigado e que o Senhor abençoe grandemente a mim e a você, tua família, teus filhos. Se você está passando por problemas, saiba que o Senhor, somente Ele vai te ajudar, tá? Talvez um amigo possa lhe dar um braço amigo, dar algum dinheiro para você, mas não resolve todos os seus problemas. Você vai continuar com eles. Mas que Ele dê força, que através da força espiritual que Ele vai te dar poder para vencer a dificuldade, vai lhe dar poder para ser intrépido, né? Para ser corajoso e corajosa. E é só Ele que vai ajudar para superar, tá certo? Se faltar o dinheiro, se faltar a questão material, mas que a fé não falte na tua vida, tá bom? Esse é o meu desejo, que o Senhor lhe ajude a superar essas crises que estão atingindo a todo mundo, e que dele venha a força, né, para vencer. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fique conosco, tá bom?